Muito bom dia. Vamos iniciar o segundo dia do 25º Congresso das Comunicações. E começamos este dia com um debate que é considerado essencial para o futuro da Europa, o Digital Single Market. Bruxelas quer fazer crescer a economia, criar mais emprego e posicionar a Europa como grande player mundial através do digital. Mas como concretizar na prática este ambicioso plano? Quais os seus impactos? Os receios, as preocupações e os desafios serão analisados nesta sessão. Passo de imediato a palavra a Alexandra Machado, moderadora da sessão. Acho que me ouvem. Bom dia a todos. A sala é bastante grande, o setor encolhe, mas a sala para este painel, pelos vistos, vai crescendo. Agradeço estarem aqui às 9h30 da manhã para ouvir falar de regulação. Este setor tem agora uma nova sigla, não é? DSM. Um setor já tão povoado de siglas, temos que aprender o que é esta sigla, mas mais do que aprender o que é a sigla, é o que é que aí vem. E é isso que vamos falar aqui um bocadinho esta manhã, em sensivelmente hora e meia. Agradeço à PDC o convite em meu nome e em nome do Jornal de Negócios para moderar esta sessão, que é sempre bastante dinâmica, graças aos oradores que normalmente são presentes. E, enfim, nós já temos esta sessão há muitos anos e, basicamente, os oradores não têm mudado muito. Mas vamos começar por o keynote speaker, o professor João Confraria, professor da Católica e membro do Conselho de Administração da ANACOM, que nos vai expor a sua apresentação sobre o mercado único digital. Eu ainda gosto da maneira portuguesa. Bom dia, queria agradecer à PDC o convite para estar aqui nesta sessão e pela organização desta sessão de regulação sobre o Digital Single Market. Eu não sei se este setor agora se chama Digital Single Market, dá-me a ideia que não, porque isso é a visão otimista, porque a Comissão Europeia parece designar por Digital Single Market, ou pelo menos incluir no Digital Single Market todo o conjunto de transações que são realizadas com recurso a redes de comunicações eletrónicas e a plataformas ou aplicações que existem sobre essas redes. E isso significa, na prática, uma um volume significativo de atividades e de transações. O documento da Comissão, a comunicação deste ano, considera que o mercado único digital assenta em 3 pilares. O primeiro pilar corresponde ao acesso, à melhoria do acesso dos consumidores e das empresas a bens e serviços online. Parte dele relaciona-se com o que a Comissão considera serem ainda imperfeições nos mercados postais, em particular nos mercados de correio expresso. Outras relacionam-se com comportamentos das empresas, em particular o geoblocking, que correspondem a barreiras físicas e ao mercado único e à livre comercialização de bens e serviços. Outros correspondem a problemas de comportamentos ilegais, como o acesso a conteúdos digitais e o problema do copyright. E depois há questões legais a resolver, nomeadamente o problema da harmonização do imposto sobre valor acrescentado, que é uma forma de tentar reduzir os spillovers negativos que resultam da existência de taxas diferentes em países adjacentes, e o problema das regras do comércio eletrónico. Depois, o segundo pilar relaciona-se com as redes digitais. Tem um belo toque maoísta, que floresçam as redes digitais e de serviços. Não sei se é a última inspiração do Dr. Durão Barroso, quando era Presidente da Comissão. E o primeiro pilar relaciona-se diretamente com as telecomunicações. O segundo relaciona-se com a revisão da Diretiva do Média e do Audiovisual. O terceiro relaciona-se com a criação de um quadro regulatório para as plataformas. E o quadro regulatório para as plataformas é razoavelmente independente do quadro regulatório para as comunicações eletrónicas. São quer os modelos de funcionamento, quer os modelos económicos, quer a própria detecção de falhas de mercado, é bastante diferente. Depois há a questão da ilegalidade na internet, em particular dos conteúdos ilegais, em que aqui, em boa medida, estamos no domínio
da criminalidade e da contenção da criminalidade, e assim como as questões de segurança. E, finalmente, a maximização do crescimento potencial da Europa. A União Europeia espera daqui um aumento de eficiência na economia que resulte num acréscimo do PIB à volta de 400 mil milhões de euros. Ou seja, destas medidas, espera um aumento da economia europeia equivalente ao acréscimo de 2 Portugais. 2 Portugais e mais qualquer coisinha. Mas 2 Portugais e mais qualquer coisinha líquidos, portanto, livres de dívida e de nativos. É só mesmo o dinheiro que aumenta a economia europeia. Ora bem, aqui é que aparecem as minhas dúvidas sobre se o mercado de telecomunicações se chama agora mercado único digital. Porque aquilo que diz respeito às telecomunicações e àquilo que é normalmente o nosso negócio é só aquele bocadinho encarnado. O resto não tem nada a ver com o que tem sido a atividade tradicional dos reguladores. E, portanto, isto, por um lado, reduz e condiciona um bocadinho a nossa concepção do mundo e, por outro lado, levanta novos problemas. Julgo que, em bom sentido, este documento marca o fim de uma era que começou ainda no século XIX, na Europa, e nos Estados Unidos começou só no segundo quartel do século XX, que foi a era da regulação das comunicações eletrónicas, em que o centro da regulação das comunicações eletrónicas eram as comunicações eletrónicas. E essa era acabou e este documento assinala perfeitamente o fim dessa era. E, em boa medida, isto é a consequência da própria evolução do mercado. No século XX, as receitas geradas por uma linha telefónica ficavam normalmente nos operadores de comunicações, que ou ficavam com elas ou as usavam para pagar a fornecedores. Atualmente, a maior parte das receitas geradas com o acesso a uma linha de comunicações não ficam nos operadores, ficam nos fornecedores de plataformas, de aplicações, de conteúdos. Não ficam nos operadores. Enfim, e a consequência desta distribuição do dinheiro é que também a própria regulação das comunicações eletrónicas é relativizada. E, portanto, o primeiro aspecto notável deste documento é que marca o fim de uma era em que a regulação das comunicações estava centrada nas comunicações. E o sucesso da regulação das comunicações era avaliado pelo sucesso e pelos resultados que se conseguiam nos mercados de comunicações eletrónicas. Nós agora podemos regular muito bem e o resto correr mal, ou podemos fazer a asneira e o resto correr bem. De alguma forma, para os reguladores esforçados são más notícias, porque podem esforçar-se e o sucesso não ser evidente. Para os reguladores menos esforçados são excelentes notícias, podem não fazer nada que a incompetência não é evidente. Porque, de facto, nós entramos num domínio que é o domínio da regulação em rede. O resultado final para os consumidores e para os negócios que usam as redes de comunicações eletrónicas e as plataformas e aplicações nelas residentes depende de muita atividade regulatória. Do regulador tradicional de comunicações eletrónicas, das entidades, sejam elas quais forem, e isso é uma coisa ainda a ver, que fiquem encarregadas da regulação na área da proteção de dados e de privacidade, das forças de segurança e de defesa, em matéria de segurança e de cibersegurança, da Autoridade da Concorrência, que acaba por ser, neste momento, a entidade mais adequada para lidar com os problemas de concorrência naquele mercadozinho que está aí, que é o das plataformas e dos intermediários. E aí temos um grande ponto de interrogação e uma grande fonte de risco regulativo. Nesse tipo de mercados acontece uma coisa que é interessantíssima para economistas, para consultores e para reguladores com vontade de intervir e que pode ser má para as empresas, e que é fácil encontrar falhas de mercado e, portanto, circunstâncias em que, em teoria, se justifica uma intervenção regulatória, é muito difícil saber qual é a solução, mesmo do ponto de vista teórico. E esta é outra grande novidade que vai passar a afetar a vida das empresas de comunicações e a vida das empresas que fornecem e usam plataformas e aplicações. Enquanto que no mundo tradicional da regulação das comunicações eletrónicas nós, em teoria, sabíamos qual era a solução para as falhas de mercado existentes e sabíamos qual era o remédio. Depois podíamos ser melhor ou piores,
a aplicar o remédio e a aplicar os instrumentos tecnicamente adequados para resolver o problema. Agora, no mercado das plataformas e dos intermediários, e em alguns casos no próprio mercado das comunicações eletrónicas, e o caso das terminações móveis e do roaming é um caso típico, da dificuldade de, face a um problema que teoricamente existe, a dificuldade de encontrar a solução tecnicamente mais adequada. É um problema muito grande na área das plataformas e é um problema que também existe na área das comunicações eletrónicas e o roaming e as terminações são exemplos disso. Mas, portanto, a segunda marca que há aqui é a existência da regulação em rede, por um lado, e por outro lado, a maior dificuldade em encontrar e em identificar as soluções tecnicamente adequadas para problemas que se encontram no funcionamento dos mercados. E, portanto, aumenta o risco regulatório para as empresas, de facto, se definir um quadro regulativo muito intervencionista. Ora bem, naquela área específica das telecomunicações, portanto, naquele bocadinho encarnado, o que é que nós temos? A Comissão preocupa-se basicamente com estes 5 pontos. A política do espectro, a questão do mercado único, a criação de um ambiente concorrencial em toda a cadeia de valor, no investimento em redes de banda larga e na criação de um quadro institucional regulativo mais eficaz. Começando pelo espectro. Eles na comunicação têm aquela frase que é encantadora. Portanto, dizem que o espectro radioelétrico deve ser gerido pelos Estados nacionais, portanto, respeitam religiosamente a soberania nacional nesta matéria, mas desde que seja num quadro mais harmonizado, que seja consistente com a necessidade do mercado único digital. Portanto, basicamente isto, os governos mantêm a soberania sobre o espectro desde que façam aquilo que a gente quer. É basicamente o que está aqui. E a questão é, isto faz sentido ou não? E julgo que nós temos aqui aquela tensão que existe em todos os momentos da criação do mercado único europeu. Aliás, a tensão que existe desde a criação do mercado comum no velho Tratado de Roma, que é a tensão entre o aproveitamento de economias de escala, o aproveitamento de economias de diversificação, portanto, o aproveitamento de todas as possibilidades tecnológicas que são possíveis através do alargamento do mercado e a diversidade de preferências nacionais em matéria de regulamentação. E esse trade-off gera uma tensão que tem estado presente em todos os momentos da criação e do desenvolvimento do mercado da antiga CEE e da atual União Europeia. A minha intuição é que valia a pena partir o problema. Julgo que há áreas em que predomina o aspecto da eficiência tecnológica e, portanto, vale a pena reforçar a harmonização e vale a pena aos Estados nacionais fazerem aquilo que for preciso para garantir um mercado único e, portanto, vale a pena aos Estados nacionais e as autoridades nacionais constituírem-se em agentes de regras que são definidas tendo como objetivo o bem-estar ou, pelo menos, a eficiência a nível europeu e aquelas onde deve prevalecer um princípio de subsidiariedade mais ligado às preferências nacionais e à diversidade de preferências nacionais e, em alguns casos, à própria diversidade em matéria de poder de compra das populações. No primeiro, acho que se justifica uma maior harmonização em questões como os calendários de atribuição das frequências radioelétricas, parece-me pacífico na medida em que isso viabiliza o aproveitamento de economias de escala na indústria de equipamentos e, portanto, o desenvolvimento da indústria de equipamentos europeia. É uma área onde o nosso interesse é relativamente lateral, dado que não temos uma grande produção de equipamentos, embora tenhamos já muitas empresas, felizmente, que são fornecedoras dessas indústrias. Depois, também no mesmo sentido, talvez não seja tonto haver alguma harmonização no método de atribuição das frequências radioelétricas. Se decidir por leilões, vai-se por leilões para todo lado. Pode ser essa uma opção que seja razoavelmente coerente. A duração das licenças é também uma consequência disto, da necessidade de termos um método mais ou menos coordenado e uma coordenação, de termos uma coordenação ao longo do tempo na atribuição das licenças e na sua renovação, sempre tendo em vista melhorar a previsibilidade do lado dos fornecedores de equipamentos terminais e de equipamentos de rede e, evidentemente, no comércio do espectro faz sentido haver alguma coordenação europeia, quer dizer, e tal, em Portugal pode comerciar o espectro, depois vais à Espanha, não pode, depois vai-se à França, pode comerciar, depois vai para a Bulgária, não pode. Faz sentido, julgo eu, haver aqui algumas regras comuns. Já em questões como obrigações de cobertura e de qualidade de serviço, julgo que devem prevalecer as preferências nacionais.
não se vê aqui onde é que haja ganhos de economias de escala e onde é que haja ganhos de eficiência na tentativa de impor a nível europeu o mesmo conjunto de regras. Pelo contrário, o mesmo conjunto de regras prejudica o bem-estar das populações europeias, dado que a sua disponibilidade para pagar e as suas preferências são significativamente diferentes. O segundo ponto relaciona-se também com isto, e temos a mesma tensão, que é a história da potencial fragmentação regulativa que resulta do mercado único, ou melhor, a dificuldade para o mercado único que resulta do que a Comissão Europeia entende como a fragmentação regulativa. Percebe-se, e os mesmos argumentos são válidos. Julgo que vale a pena partir o problema e diferenciar entre os casos em que deve ser privilegiada a promoção da eficiência a nível europeu, dos casos em que deve ser privilegiada em que devem ser privilegiadas as diferentes preferências nacionais em matérias que podem ser definidas a nível nacional. Eu, dentro do primeiro, poria questões como o registro e início de atividade e os próprios calendários regulativos fazem algum sentido. E nos segundos voltava à questão da qualidade de serviço, das metodologias de custeio, dado que as redes existentes têm gerações diferentes. As redes existentes têm muitas vezes a nível legal e local condicionalismos diferentes e, portanto, faz sentido uma abordagem local à metodologia de custeio. E faz sentido uma abordagem local à questão do poder sancionatório. E esta questão do poder sancionatório é particularmente importante porque nós temos tido algumas dificuldades nesta matéria. É evidente que uma empresa, para prestar serviços em atividade em Portugal, basta informar-nos que vai prestar serviços. Nós a única coisa que lhes perguntamos é o que é que vão fazer e procuramos perceber exatamente o que é que eles vão fazer, mas prestam serviço normalmente, portanto, não há nenhuma barreira legal à entrada, nem se pode dizer que haja custos significativos de regulação nisto. Uma empresa sediada em qualquer país europeu presta atividade em Portugal, bastante para o efeito comunicarmos. O problema é quando eles fazem a asneira e quando, na sequência de uma ação de fiscalização, ou quando há um conflito com qualquer operador, ou quando há contas para pagar, essas empresas que não estão sediadas em Portugal não pagam, é muito difícil contatá-las. Torna-se praticamente impossível, desaparecem. E este é um problema que tem que ser abordado. Tem que ser abordado até porque se pretende evoluir para uma redução daquilo a que a Comissão considera ser a fragmentação regulativa, nós podemos ter um problema diferente, que é uma concorrência entre reguladores para atrair as empresas e para as empresas se sediarem lá, e, portanto, isso vai ser uma concorrência por reguladores que tentam a cada momento criar condições cada vez mais favoráveis às empresas, mas o resultado é uma redução das obrigações e, a certa altura, uma redução da qualidade de serviço e do quadro regulamentar das obrigações que lhes podem ser impostas. O problema da concorrência regulativa normalmente tem sido estudado noutras sedes, relacionado, por exemplo, com a concorrência regulativa, aquela concorrência que há entre países, cada um deles a reduzir os impostos e a reduzir o salário mínimo e a reduzir as condições de trabalho para tentar atrair investimento. Um fenómeno desse género pode acontecer aqui em matéria de licenciamento. Cada país a reduzir o seu nível de exigência para procurar atrair mais empresas. Até porque num cenário que já esteve em discussão na União Europeia, o país onde a empresa fica sediada fica com o poder regulatório sobre a atividade da empresa em toda a União. E, portanto, os reguladores ficam todos contentes porque ficam também com mais poder. Pode haver aqui comportamentos perversos que devem ser devidamente acautelados. Também, neste caso, olhando para o que as empresas dizem, especialmente as grandes empresas multinacionais, eu fico na dúvida se o que está aqui em causa é aproveitar economias de escala, se é somente uma preocupação dessas empresas de transferirem custos de regulação delas próprias para o Estado. Ou seja, o que essas empresas querem é reduzir os seus departamentos de regulação, de reduzir o tamanho das suas direções, que a nível nacional trabalham com os governos e com os reguladores, e querem concentrar tudo num sítio que tenha que lidar só com Bruxelas e que não se preocupe com os Estados nacionais. E depois são os Estados nacionais que vão ter a trabalheira
de se coordenar entre si. E, em alguns casos, portanto, apesar das empresas usarem o argumento de eficiência, eu fico na dúvida se o que elas querem é aumentar a eficiência ou se o que elas querem é simplesmente transferir custos que neste momento suportam de lidar com vários reguladores para os próprios reguladores que passam a ter esses custos para se coordenarem entre si. Quanto ao som ambiente concorrencial, isto julgo eu que é o nome de código para a enorme confusão que há neste momento entre os operadores de comunicações eletrónicas e os chamados operadores over the top. Esta é uma situação mais difícil. Há questões que têm que ser abordadas e a nós têm-nos suscitado algumas dificuldades em termos de lidarmos não só com os operadores over the top e com os serviços baseados em aplicações que neste momento também são fornecidos no mercado português. O caso mais evidente é o problema do acesso ao 112, que, confesso, nós ainda não o resolvemos para dois casos que temos que resolver, embora, julgo eu, estejamos perto disso. Caso diferente é, numa forma mais geral, como é que as empresas que, com base em aplicações, em aplicações over the top, fornecem ao público serviços que concorrem com os serviços de comunicações eletrónicas, de alguma forma podem garantir aos seus clientes o serviço, a capacidade de gestão de reclamações, a informação que os operadores de comunicações eletrónicas estão obrigados a fornecer. Qual é a proteção legal que os consumidores dos serviços de aplicações têm, comparada com a proteção legal que têm quando são clientes de um operador de redes e serviços de comunicações eletrónicas. Depois há aquelas questões mais comezinhas, como as contribuições para o Serviço Universal. Eu aqui, é só porque tenho vergonha na cara, tirei dali a contribuição também para as taxas de regulação, mas é evidente que estão ali envolvidas. Na criação do seu ambiente concorrencial, julgo que há uma coisa que se tem que abordar, que é o futuro da interligação. Não sei se não estamos aqui perante mais um grande momento de viragem. Quando esta indústria começou, o negócio assentava em três pilares: o acesso, a interligação e as comunicações. Com o desenvolvimento das redes IP, o negócio de comunicações de voz deixou de existir, ou enfim, está em vias tem um peso cada vez menor nos operadores fixos, isso já é evidente, e nos operadores móveis também está a cair, e portanto este negócio passou a ser sobretudo um negócio de acesso e de interligação. Mas com o ajustamento dos preços de terminação para os custos marginais de longo prazo e com a potencial irrelevância do mercado de originações, a interligação deixa de ser negócio. E, portanto, nós temos aqui potencialmente um outro marco de viragem neste setor. Este setor passa a ser um setor que vive num negócio que é o negócio de acesso. Pode depois mexer-se para os conteúdos, pode mexer-se para as plataformas, mas isso até nos próprios termos da comunicação da Comissão são negócios diferentes entre si. Eu não sei se o quadro atual de interligação, confesso, não sei se tem custos superiores aos benefícios que gera. E esse, julgo eu, é algo que também deve ser equacionado neste âmbito, nomeadamente a mudança para um regime de bill and keep, ou uma qualquer outra mudança neste sentido. Eu não sei se ainda tenho tempo, tenho porque agora é que vou criticar a Comissão. Agora vou dizer mal da Comissão Europeia, até agora não disse. Não, para dizer mal da Comissão Europeia é preciso algum tempo. Não. E agora temos os investimentos em redes de nova geração e as regras de acesso. A Comissão Europeia, nesta comunicação, tem aquela coisinha que eu até pus em inglês para não deturpar o sentido da coisa. Mas, olhando para aquilo, vê-se qual é o modelo económico que subjaz ao pensamento da Comissão. E que é exatamente o modelo económico que está por trás da recomendação de 2009 e que está por trás da recomendação de 2013, da recomendação de 2010 e da 2013. Que é a ideia de que existe ainda um operador dominante que tem cobertura global e é preciso garantir o acesso a essa rede, porque senão não há concorrência. Este é o modelo económico que está implícito no raciocínio da Comissão. Por azar, é o modelo económico que não se aplica cá.
Porque nós cá temos, basicamente, ao nível da freguesia, nós, entretanto, passámos o nosso nível de análise, como os operadores já perceberam pelas perguntas e pelos inquéritos mais detalhados que nós lhes enviámos, passámos o nosso nível de análise do município para a freguesia. E nós, de facto, em Portugal temos 4 conjuntos de freguesias. Temos um primeiro que engloba quase metade da população, um pouco mais de 40% da população, que tem, onde os fregueses podem escolher entre 3 ou mais redes de nova geração. Ou podem escolher entre 2 de cabo e 2 de fibra, ou 2 de cabo e 1 de fibra, ou 2 de fibra e 1 de cabo. Tem escolha. Depois nós temos mais um conjunto de freguesias, superior a 10%, onde os fregueses podem escolher entre 2 redes de nova geração. Normalmente 1 de cabo e 1 de fibra, mas podem ser 2 de fibra ou 2 de cabo. Depois temos um conjunto de freguesias onde os fregueses podem escolher entre uma rede de nova geração. É o que podem escolher, regra geral, uma rede de cabo. Tirando o caso das freguesias rurais, onde está lá a fibra. E depois temos algumas freguesias onde não há redes de nova geração e há só o ADSL. E esta é a situação que nós temos. O operador que é dominante no cabo, no cobre, e portanto que tem uma presença global ao nível do ADSL, tem muitas vezes uma cota de mercado muito reduzida ao nível da freguesia e ao nível das redes de nova geração. E esse é o primeiro problema que temos, em termos de se considerar se a imposição de regras de acesso à fibra óptica é ou não uma obrigação proporcional. Depois o outro problema que temos é o seguinte: então numa rede, numa freguesia onde não há rede de fibra óptica, nós aumentamos a probabilidade de haver investimento, avisando à cabeça que se o operador que provavelmente lá vai investir, então é regulado. Isso aumenta a probabilidade de investimento. Aumenta a probabilidade de investimento se dissermos que numa freguesia onde está lá sobretudo um operador de cabo, avisarmos que o operador que com maior probabilidade, eu já vou dizer porque é que acho que é o operador com maior probabilidade de investir naquela freguesia, se o avisarmos que ele vai ser regulado, isso aumenta a probabilidade de investimento. Como sabem, em termos de evidência empírica, a relação entre a existência de regulação e a existência de investimento é complexa. Não é evidente que a regulação contribua para o aumento de investimento. E, em alguns casos, há evidência em sentido contrário. Eu dizia que, em alguns casos, o operador com maior probabilidade, neste caso seria a PT, por uma razão simples. Porque é o operador que tem mais a ganhar com a fibra óptica no sentido de que ganha clientes e, sobretudo, se garantir uma cobertura global de fibra, pode poupar imensos custos de exploração com o switch-off da rede de cobre. E só nesse sentido é que eu digo que, se calhar, é o operador que pode ter alguma vantagem disso. Mas, em qualquer dos casos, o que se passa é que em Portugal passa-se o contrário disto que está ali. Ali diz Little Infrastructure Competition. O problema, nós temos Lots of Infrastructure Competition. E, portanto, um problema que nós temos em matéria de regulação é a falta de... É que a Comissão Europeia tem subjacente um modelo de regulação que não corresponde ao mercado português. No mercado português nós estamos preocupados com outras coisas. Em particular, é evidente que nós temos o pilar da nossa regulação é o acesso às condutas. Quer o acesso às condutas que são geridas, ou atualmente geridas, ou propriedade da MEL, quer, o acesso a essas está definido em termos de regulação assimétrica, quer a regulação simétrica de acesso às condutas, que resulta do Decreto-Lei número 123. Esse Decreto-Lei, na sua aplicação, tem tido várias insuficiências. Bom, a primeira insuficiência é da ANACOM, que desde 2009 ainda não fez o SIC. Mas tenho aqui uma boa notícia, não sei se é boa notícia, mas em princípio o SIC estará pronto no princípio do ano. Portanto, com as janeiras, mais ou menos por altura das janeiras, virá também o SIC. Essa é evidente que chega um bocado atrasado, mas, e portanto, as empresas não puderam beneficiar do SIC para esta primeira grande onda de investimento em fibra óptica, mas vão poder beneficiar do SIC para a próxima onda de investimento em fibra óptica, que, segundo parece, se avizinha, olhando para os anúncios recentes da MEL e da Vodafone, e também da NOS. Parece que vamos ter ainda outra onda de investimento e para as atualizações que sempre existirão. Mas também nós temos sentido outras insuficiências na aplicação do 123 na gestão de conflitos.
O 123, por exemplo, em matéria de preços, diz assim: se houver conflitos, o regulador pode intervir orientando os preços para os custos, mas os custos são os custos declarados. Nós não temos qualquer capacidade de supervisão sobre os custos que nos são declarados pelas várias entidades que detêm e exploram condutas. Até porque, algumas vezes, como acontece com municípios, não têm sistemas de custeio. E nós andamos ali, laboriosamente, a tentar saber qual foi o custo da conduta. Muitas vezes a informação que nós temos ficamos a saber qual foi o dinheiro que eles pediram emprestado ao banco para fazer as condutas. É a melhor informação que temos sobre o custo das condutas. Depois haverá aqui um outro problema que importa resolver, e que é o problema que existirá quando há conflitos sobre a detenção do título de propriedade das condutas. Que é uma coisa que provavelmente quando se fez o 123 não se previa que acontecesse, mas que tem acontecido e tem que haver. A nossa preocupação é que esses conflitos não prejudiquem o investimento. É a nossa preocupação principal. Depois, em matéria de banda larga, nós estamos a fazer uma coisa que esperemos que tenha o apoio entusiástico dos operadores e que é aproveitar a renovação das licenças ou a concessão de novas licenças móveis para introduzir obrigações de cobertura. Fizemos isso no 4G e agora, a propósito da renovação das licenças das frequências que foram atribuídas no tempo em que se chamava aquilo MTS, no âmbito da renovação dos direitos de utilização dessas frequências, introduzimos, ou melhor, publicámos o sentido de provável decisão no sentido em que prevemos a introdução de obrigações adicionais de cobertura de banda larga num conjunto de mais quase 600 freguesias em Portugal. Portanto, estamos a seguir uma abordagem aqui um bocadinho diferente da Comissão Europeia. Está aqui uma coisa a dizer que já acabou o tempo. Depois, bem, eu sobre o Serviço Universal só queria deixar aqui, o slide é razoavelmente autoexplicativo. O Serviço Universal, no passado, foi uma conjugação entre o interesse próprio dos antigos monopolistas e uma preocupação legítima de interesse público. Os antigos monopolistas usaram o argumento do Serviço Universal para tentarem criar alguma regulação adicional que os protegesse na passagem para a liberalização, e o legislador estava legitimamente preocupado com o fim da subsidiação cruzada, que estava implícita no monopólio e que era a subsidiação das regiões ricas, das regiões pobres pelas regiões ricas. E, evidentemente, que o fim dessa subsidiação cruzada levantava problemas de interesse público que se procuraram acautelar com o Serviço Universal. Agora, sejamos claros. Qual é o interesse do Serviço Universal que nós temos agora? Qual é o interesse do Serviço Universal de Comunicações que nós temos agora? Qual é o interesse do Serviço Postal Universal que nós temos agora? Eu, do Serviço Postal Universal, percebo, tenho algum interesse na proteção dos info-excluídos, tenho algum interesse, sobretudo em termos de proteção dos info-excluídos, julgo que é a sua principal função atual. E o das comunicações eletrónicas, listas, postos públicos e comunicações eletrónicas. Nós temos o Serviço Universal baseado no acesso a um débito de 56 kilobits por segundo. Os objetivos da Comissão Europeia para 2020 são débitos de 30 megabits por segundo. Este nosso Serviço Universal, tendo uma origem simpática, tem que ser mudado. E julgo que se o mudarmos, e esse de facto é um debate que vai estar em curso na Comissão Europeia, temos que saber se é para quê. Eu julgo que os principais objetivos devem ser a promoção do acesso à economia digital e a continuação da proteção dos info-excluídos. Por razões que depois se podem desenvolver, julgo que isto exige uma convergência entre os serviços universais postais e o Serviço Universal de Telecomunicações. Devem ser pensados em conjunto e não separadamente. Finalmente, para acabar, esta parte é sumarenta, senhora doutora, é a questão do regulador europeu. O regulador europeu é uma boa ideia, embora me pareça que nem sempre o seja pelos argumentos que a Comissão Europeia diz. A Comissão Europeia muitas vezes diz, nós somos na Europa, somos 400 milhões ou 500 milhões, na China, que são 1.000 milhões, ou 1.200 milhões, só tem um regulador, nos Estados Unidos também. Julgo que este é um argumento pouco simpático, precisamente porque a União Europeia não é um país, se fosse um país fazia sentido. Agora, pelos motivos que já referi antes, julgo que, e na gestão deste trade-off entre economias de escala e diferença de preferências nacionais,
faz sentido, numa série de áreas, avançar-se para um regulador europeu. Para um regulador europeu, ou seja, para um quadro europeu de regulação centrado na maximização da eficiência a nível europeu. Agora, acho que os antecedentes, o que há sobre o assunto não é famoso. A regulação do roaming, ou o regulamento do roaming, traduz sobretudo a prevalência dos interesses dos países do norte da Europa sobre os países do sul. A tentativa de uma abordagem integrada à regulação do acesso a redes de nova geração ignora as diferentes realidades nacionais. O modelo económico subjacente ao raciocínio da Comissão Europeia não se aplica em Portugal, não se aplica em Espanha, não se aplica em França, aplica-se na Alemanha. Aquilo que a Comissão Europeia diz, aquilo faz sentido para a Alemanha. Mas não faz sentido para a Alemanha. No fundo, há três situações. Há uma situação como a portuguesa ou a espanhola, há uma situação como a holandesa ou a belga, e há uma situação como a alemã. Aquilo faz sentido para a Alemanha, para os outros não faz. E, portanto, esta coisa do regulador europeu, dadas as diferentes estruturas nacionais, levanta uma série de questões que têm que ser cuidadosamente ponderadas. Julgo que, a um nível doméstico, também não podemos esquecer uma coisa. A publicação da Lei Quadro não foi um fim no processo, julgo que foi um marco no realinhamento de posições entre reguladores independentes, entre a administração pública tradicional, entre os políticos, os partidos políticos. Foi um realinhamento de posições, mas foi o início de um novo processo de interação que ainda não está em equilíbrio e do qual ainda se podem esperar algumas surpresas. E, portanto, para acabar, temos as telecomunicações neste bocadinho. Há mais 2 ou 3 pontos que aqui podem ter a ver com telecomunicação, com a nossa atividade tradicional de regulação, que são as questões do Correio Expresso e as questões da segurança, em que a regulação tradicional também já está envolvida, mas como a moderadora já não me dá mais tempo, vou ter que acabar. Muito obrigado. Obrigada, professor. E, claro que não é por falta de interesse da apresentação, só que também temos outros oradores bastante interessantes para participarem connosco no debate. Vou apresentar o restante painel. André Gurjão Costa é administrador executivo do CTT, Cristina Pérez, da Direção Jurídica e de Regulação da Vodafone Portugal, Filipa Carvalho, da Direção Jurídica e de Regulação da NOS, não me enganei este ano, e Marta Neves, do Comitê Executivo da PT Portugal. Aqui agora já só vem PT, já não têm vergonha de ser só PT, não é? Agora pode ser só PT, outra vez. Muito bem. Obrigada a todos também por terem participado e eu vou dar só uma pincelada muito breve numa questão que ficou pendurada da apresentação do professor Confraria, que espera ver o apoio entusiástico dos operadores para a revisão das obrigações de cobertura na revisão das licenças do MTS. Já agora gostava de saber se há um apoio entusiástico dos operadores. Marta. Nós recebemos esta decisão recentemente, portanto foi algo que o regulador nos presenteou na semana passada. E, portanto, ainda estamos numa fase de análise, mas há uma questão que é também abordada, diga-se de passagem, na própria análise que é efetuada hoje em dia pela Comissão Europeia a propósito da gestão de política de espectro e que tem a ver com alguns interesses subjacentes à gestão de espectro e à atribuição do mesmo. Como nós sabemos, os concursos de espectro são bastante dispendiosos para os operadores, é um custo elevado a vários níveis, tem depois um custo de investimento dos operadores. Isto é feito com base num business plan que é pensado pelos operadores quando concorrem a um determinado espectro, seja ele qual for, e tem havido interesses que muitas vezes ultrapassam o mero interesse das comunicações e, portanto, do desenvolvimento do mercado das comunicações. E entramos em interesses que são interesses de domínio público. E, portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre esta consulta da Comissão, esta SPD que a ANACOM nos presenteou na semana passada? Que, na prática, está aqui uma obrigação de cobertura que não era expectável pelos operadores.
e que cria aqui uma alteração das circunstâncias relativamente ao investimento que estava pensado quando foi adquirida a licença e o espectro. É algo que ainda estamos a ponderar em que termos vamos responder ao regulador. Veja ali o professor Confraria com um ar preocupado. É verdade que existe na lei a possibilidade de haver obrigações adicionais de cobertura, mas na prática isto implica efetivamente um ónus acrescido fora do que é expectável pelos operadores em termos de business plan. Filipa Carvalho, a mesma pergunta já agora. Vou correr os operadores. Nós também ainda estamos a analisar o presente, ainda estamos a desembrulhá-lo, mas, enfim, é de facto um ónus sobre o qual as empresas têm que ponderar e acima de tudo, temos que pensar, eu acho que a reflexão que tem que se fazer, além de pensar em termos económicos para a empresa versus o interesse político que vem da própria Comissão de alargar, enfim, as velocidades de acesso a todos os cidadãos ou aos fregueses, acho que temos de pensar também se os fregueses precisam e o que querem, não é? Que é o eterno tema da cobertura e do alargamento de cobertura ou das velocidades e do serviço, e que também é um tema caro ao Serviço Universal. É uma reflexão que ainda estamos a fazer para dar o nosso contributo ao regulador. Cristina Pérez, a mesma pergunta só para... Muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à PDC pelo renovado convite que fez à Vodafone. Qualquer solução, quer ela seja de regulação, quer ela seja comercial, que seja melhor para o país e para os consumidores, a Vodafone aposta nessa solução. Portanto, se e na medida em que as obrigações de cobertura que constam do sentido de provável decisão que foi recentemente publicado, configuram uma solução que é melhor para o país, que é melhor para os consumidores e para os clientes da Vodafone, naturalmente que a Vodafone a abraçará com todo o agrado e irá a ela dar cumprimento. Porém, concordo com as minhas co-painelistas no sentido de que é necessário fazer uma ponderação entre o verdadeiro interesse público que se pretende com essas obrigações de cobertura e a sua essencialidade, ou seja, resta saber, e eu só posso saber depois de fazer o meu trabalho de casa, coisa que eu ainda não tive a oportunidade de o fazer, só posso fazer esta avaliação e esta ponderação e efetivamente determinar se com estas obrigações de cobertura se quer concretizar e responder ao interesse público dos consumidores, depois de fazer esta análise e depois de fazer esta ponderação. Mas sim, se for uma boa solução para o país, naturalmente que a Vodafone irá abraçar, mas tenho que fazer esse exercício que ainda não fiz. André, não tem rede, mas já está suportado na rede operador móvel virtual, enfim, como é que está esse processo já agora? Não é um negócio core do CTT. Sim, isso eu sei, mas desistiram ou não? Não desistimos, não achamos que as condições de mercado se revelem favoráveis a desenvolver este negócio. E achamos que está fora do nosso core. Neste momento temos vários negócios que estamos a desenvolver. Operador postal, e como vê aqui também há uma componente, graças a Deus que o professor Confraria não falou muito dela, penso que isto quer dizer que não vamos ter grande regulação no tema, mas relativamente à questão do mercado digital único, ou Single Digital Market, um dos temas que nos preocupa e que temos trabalhado é na parte do comércio eletrónico e da entrega, ou seja, das encomendas relativas ao comércio eletrónico entre os vários países europeus. Temos um projeto que é o Interconnect entre os vários países europeus, ou entre vários países europeus, para criar um mercado europeu de ligação ou de entregas mais eficiente. Agora, só referindo isso e não entrando na parte da cobertura de rede, porque não é o nosso jogo, relativamente ao mercado europeu de comércio eletrónico ou de serviços digitais, uma questão que me deixa algo curioso é que, do estudo feito pela Comissão Europeia, refere que 54% das compras, ou 52%, são feitas nos Estados Unidos. E eu acho que o custo de entrega dos Estados Unidos para a Europa é claramente mais caro do que entre os diversos países europeus, por isso penso que tem pouco a ver com o custo e tem muito mais a ver com
um serviço em que os consumidores saibam o que é que estão a comprar, quando é que esperam receber e tenham, que eu acho que é o mais importante no comércio eletrónico, preços atrativos e uma facilidade de devolução caso não gostem do produto que compraram ou do serviço. Professor Confraria, só ficou aqui duas questões pendentes, esta do comércio eletrónico não vai haver regulação e os fregueses precisam e querem mais cobertura, o MTS? Está-me a perguntar? Sim, estou. A nossa preocupação com a extensão das obrigações de cobertura foi precisamente resultante de recebermos periodicamente queixas, enfim, cartas de pessoas, de presidentes de junta, que dizem que nas freguesias onde vivem não têm acesso a nada. Muitas vezes mesmo, embora em teoria o país esteja todo coberto com a ADSL, aquelas freguesias estão muito afastadas da central e, portanto, o serviço ADSL já chega lá em condições não muito boas e vai-se ver, e muitas vezes fazem-se ações de fiscalização, que realmente a cobertura de banda larga móvel também não é boa. E, portanto, há de facto, embora seja um número reduzido de pessoas, há pessoas que querem ter acesso a redes de banda larga e não têm. E essa é uma preocupação que temos e que nos leva a propor a considerar esta extensão de obrigações de cobertura. Como no caso do 4G já tínhamos estendido obrigações de cobertura a 480 freguesias, haverá um pouco mais de 1000 freguesias que são obrigatoriamente cobertas com banda larga móvel. Mas, portanto, é para acolher uma preocupação que nos chega através de cartas de pessoas que escrevem para lá. Só para concluirmos, em relação ao comércio eletrónico? Olha, o comércio eletrónico precisa de uma revisão de legislação que nós estávamos a pensar propor ao anterior governo, não, ao governo anterior ao anterior, não, ainda já não é sei. o atual. Até às 4 da tarde ainda é atual. Pronto, ao anterior governo, e que não tivemos tempo a propor, porque só internamente nós aparentemente temos um papel fulcral no comércio eletrónico, mas é como regulador residual, e isso gera bastante confusão. Quando há queixas, gera bastante confusão junto das pessoas sobre a quem é que se vão dirigir. Às vezes dirigem-se a nós e nós dizemos, não, mas olha, cuidado, que há aí, há o Infarmed, há outros reguladores que têm jurisdição sobre isso e têm que ter com eles. Mas depois eles, quando vêm vão à lei dizer assim, não, mas vocês é que são o regulador do último recurso. Está bem, precisamente, nós somos do último recurso. Gera-se aí imensas confusões e há aí necessidade de um esclarecimento. E nós estávamos, de facto, era a nossa intenção propor uma revisão de legislação ao Governo nessa matéria. No sentido de ficarem com toda a regulação? Não. Ficar concentrada num único regulador? Não. É no sentido de procurar que aquilo seja claro para os consumidores e eficaz. Se isso significar maior responsabilidade da nossa parte, assim seja, mas não é evidente que tenha que ser assim. Filipa Carvalho, interessa o serviço universal que temos agora? Perguntou. Bom, o facto de nós termos ganho o Serviço Universal não quer dizer que não tenhamos uma opinião sobre ele, e a Anacom conhece-a bem. Tenho algumas dúvidas que o Serviço Universal, tal como está concebido hoje, tenha muito interesse. Tem clientes no Serviço Universal a nós? Temos. 1 ou 2? Alguns. Temos alguns clientes. Acho que as listas telefónicas não fazem sentido nenhum, acho que os postos públicos não fazem sentido nenhum. Acho que com certeza que temos que garantir que não há uma pessoa que não consegue telefonar ou que não há uma pessoa que não consegue aceder à internet, ou enfim. Mas temos que nos lembrar que, bom, não só de qual é a procura, pelos vistos existem algumas pessoas que reclamam que não têm, enfim. Não sei se isso justifica depois cobrirmos todas as freguesias às velocidades que se pretendem e por outro lado se este é um mecanismo mais eficiente para se prestar esse serviço, na medida em que todos os operadores estão em todo lado com ofertas fantásticas a vários preços e com várias fidelizações e portanto... E não a 56K, não é? Mas isso foi a crítica também do professor Confraria ao próprio regulador, porque quando o concurso foi lançado já se dizia que 56K era visivelmente uma velocidade que iria acabar, não é? Portanto, já se devia neste concurso ter previsto outras velocidades. Eu julgo que o regulador, na altura, e o Governo
se preocuparam excessivamente com uma coisa, preocuparam-se excessivamente com duas coisas. Uma foi com a redução de custos e garantir que isto saía pelo baratinho, e a segunda foi com a concorrência, e que fazendo o serviço universal com um débito mais pequeno, garantia-se que os operadores móveis iam a concurso, coisa que poderia não acontecer se o débito fosse maior. Por outro lado, claramente, também fruto da época, o concurso foi lançado no tempo da crise. Não estou a dizer que agora já não estejamos em crise, já não sei se estamos, né, se não estamos, mas no tempo da crise, e aquilo foi pelo baratinho. E o resultado foi esse, mas sinceramente, e já na altura, embora não estivesse nada com crítica a isso, acho que não foi bom, não foi a melhor solução. André, e o serviço postal que temos agora? Interessa? O que é o Serviço Universal Sim, Postal? Sim, exatamente. Eu creio que interessar interessa sempre. As condições, como já foi dito, é que podem ser questionadas, como eu penso que o professor Confraria referiu relativamente ao serviço de telecomunicações ou de comunicações eletrónicas. Acho que para futuro ou num futuro próximo deverá ser repensado o que é que se pretende prestar à população, ou seja, qual é que é o serviço que se quer prestar à população, qual é o serviço universal que se quer e se é necessário haver uma regulação relativamente à prestação do serviço universal. Há países na Europa, no caso da Alemanha, onde o serviço universal não tem regulação. Porquê? Porque é considerado que o mercado consegue prestá-lo de uma forma concorrencial, como hoje em dia. Eu, por exemplo, acho que nas telecomunicações cada vez mais tenderemos para esse caminho. Nos serviços postais ainda somos vistos como tendo uma posição dominante no mercado, cada vez há mais concorrência, ou pelo menos há concorrência onde há interesse em haver concorrência. Temos que ter em conta que há aqui sempre este princípio, daqui estava-se a falar da cobertura e eu acho que isto é um tema relevante, é que a concorrência existe onde existe potencial de haver ganhos. E aqui uma das coisas que o professor Confraria referiu é a regulação tem estado preocupada com os info-excluídos, porque normalmente é as zonas onde não há valor económico em cobrir essas zonas. E aí acho que existe alguma lógica no serviço universal e continua a existir até provavelmente nas telecomunicações. O que vai além disso, cada vez mais acho que teremos que ter uma regulação de outra natureza. Eu acho que provavelmente continuará a existir e vemos no setor bancário que a regulação é algo que deve existir, mas de uma forma cada vez mais para regular o mercado de uma forma exposta, com algumas condições ex ante. Professor Confraria, queria completar? Queria, porque se fosse hoje, eu sobre o Serviço Universal Postal, acho que havia que o definir com base em dois objetivos. O primeiro é claramente da proteção dos info-excluídos. E dos info-excluídos ou então daqueles tão incluídos que querem continuar a receber o extrato bancário em papel. Portanto, e lá dos dois tipos. E depois há uma outra coisa que está ligada com o comércio eletrónico. Julgo que hoje o que as pessoas precisam, repare, o tráfego tradicional está a cair, e tem continuado a cair, embora a uma taxa mais pequena. E o que tem crescido é o tráfego das encomendas, que está ligado ao comércio eletrónico. E portanto, essa é aquilo que está a interessar às pessoas. E para um cliente do comércio eletrónico, a nossa percepção é que o que eles esperam de uma rede postal é um ponto de recolha das encomendas que esteja aberto a horas de conveniência para o consumidor. E para mim não é evidente que a rede postal tradicional sirva esse objetivo. E, portanto, se calhar com menos dinheiro conseguia-se proteger este interesse dos utilizadores usando e reformulando o serviço de outra forma. Portanto, acho que vale a pena partir o Serviço Postal Universal em dois. Se for hoje, em 2020, não sei. Pois, em 2020 tem que perguntar à Comissão Europeia. Eles sabem tudo. André vai ter que abrir mais horas, acho eu. Segundo aqui, se calhar vai ter que abrir mais horas as estações postais. Bom. O que o professor Confraria disse é provavelmente mais conveniente. Não é abrir mais, mas provavelmente horários diferentes. Agora, aqui eu também gostaria de deixar
que o comércio eletrónico ou as encomendas no âmbito do comércio eletrónico têm muitos concorrentes no mercado. Não, aí eu diria que claramente eu não considero que tenhamos uma posição dominante. E os operadores internacionais, no âmbito do mercado digital europeu, claramente são muito mais importantes ou muito mais relevantes do que os CTT no mercado nacional. Bom, o mercado não tem posição dominante, vamos ver, não é? Não, no mercado de encomendas de Correio Expresso não têm. No mercado de correio tradicional é que, aliás, o Dr. João Costa, no ano passado, disse que era monopolista, ou quase, e que estava contente com isso. Este ano diz que tem concorrência e que está contente com isso. As cotas de mercado não mudaram assim tanto. Bom, Cristina Pérez, aqui o professor Confraria falou na sua intervenção de que havia operadores globais que se calhar até gostariam de haver que o regulador fosse único, até para reduzir custos de direções de regulação, mas há especificidades no mercado português. A Vodafone é das que caminha para preferir um regulador único, europeu? A Vodafone defende um modelo que for mais eficiente e mais independente, seja ele composto por 3 reguladores nacionais, seja ele composto por um regulador europeu com os reguladores locais ou apenas por um regulador europeu. Eu acho que, considerando a especificidade do mercado português e que, do meu ponto de vista, foi muito bem refletida pela apresentação que o Sr. Professor João Confraria fez há pouco. De facto, o mercado português é um mercado com muitíssimas especificidades, nomeadamente no que toca não só às taxas de penetração dos serviços de comunicações móveis e fixos, mas também ao grau de investimento em redes de nova geração e, portanto, considerando essas especificidades e considerando que esta discussão do mercado único europeu é muitíssimo importante e válida, mas há uma outra discussão muitíssimo importante e muitíssimo válida, que é a discussão do mercado único local digital. Eu considero que é importante a manutenção da regulação local. Se são 2 ou 3 reguladores locais para os conteúdos, para as comunicações ou para o comércio eletrónico, ou para as questões de direito à concorrência, ou se é apenas um regulador, eu deixo essa escolha ao poder político, desde que a escolha seja no sentido da solução mais eficiente e que assegure a independência do regulador. Até porque nós estamos a falar de um mercado único digital, como o professor dizia, para 2020, 2020. Exatamente. E nós temos problemas em 2015. Temos e Temos, e relativamente a isso, eu também fiquei especialmente agradada com uma das passagens da apresentação do Sr. Professor, porque efetivamente tocou 2 ou 3 questões que são preocupantes para a Vodafone e que acho que são preocupantes para o mercado e para os consumidores. Como lhe disse, a discussão do mercado único europeu é uma discussão bastante nobre, bastante importante, se na medida em que se traduz efetivamente na implementação de um verdadeiro Schengen em matérias que são estruturantes para o setor, como por exemplo o espectro, que a Marta falou, o fomento ao investimento, as matérias de consumidores e as matérias de privacidade, e também, se traduzir, esperamos que sim, na eliminação destes regimes de isenção artificial que beneficiam os OTT, quando na realidade os OTT mais não prestam também serviços que concorrem com os serviços dos operadores convencionais e nessa medida têm que estar sujeitos às mesmas regras, mas que esta discussão não nos desvie de uma discussão crítica e da resolução de questões vitais para a criação de um mercado único, local, coeso. Quais sejam, por exemplo, assegurar preços adequados no acesso aos cabos submarinos que ligam o continente e as ilhas e que ligam as ilhas entre si, bem como determinadas áreas das zonas rurais. Os 50%, desculpe interromper, mas os 50% da aplicação urgente não é suficiente. Congratulamos com os 50%, mas estão muitíssimo aquém daquilo que é efetivamente importante e crítico para que a Vodafone, por exemplo, consiga chegar com a sua oferta de televisão às ilhas. E eu tenho a certeza que o que se quer para o país é um mercado coeso e não um mercado a 2 passos, em que no continente os consumidores têm alternativas competitivas, mas nos Açores e na Madeira são confinados
há apenas 2 operadores. E, portanto, nós devemos romper com essa situação de duopólio, e foi justamente porque a Vodafone quis romper com essa situação de duopólio e foi um ator importante no rompimento do duopólio que sempre defendeu soluções de co-investimento e soluções de parceria, tendo entrado em variedíssimas parcerias, nomeadamente aqui com as minhas co-painelistas do lado direito do painel. Relativamente a 2 ou 3 questões, eu não ia lá. Só terminando as 2 ou 3 questões... Não ia. Só terminando 2 ou 3 questões. Cabos submarinos é fundamental. A existência de uma oferta de referência de acesso a condutas e postos que englobe municípios e concessionárias, não são só concessionárias, municípios e concessionárias com preços orientados para os custos é crítico. A existência de um cadastro também fica bastante agradada, vai existir. Por fim, é fundamental a clarificação desta guerra insólita que vivemos há cerca de 2 anos, digo eu, sobre a propriedade das infraestruturas, o que não raras vezes os operadores se confrontam com a realidade insólita também de terem que pagar em duplicado pela utilização da mesmíssima infraestrutura a preços absolutamente dispares, o que é um contrassenso. Por fim, deixe-me só referir uma área que eu acho que é de interesse para todos nós, para o país e para os consumidores, que é a área dos conteúdos. Os conteúdos são um elemento fundamental para a criação de competitividade das ofertas. Se, na medida em que estes conteúdos são fundamentais, o acesso a estes conteúdos deve ser aberto e universal em condições não discriminatórias. E eu confesso que ontem, na sequência das declarações do Presidente da Portugal Telecom, fiquei preocupada, confesso que fiquei preocupada, porque, inferidas palavras que ouvi, alguma tentativa de estratégias de fechamento ou fecho do mercado, que não são de todo boas para os consumidores, para o país, porque nem sequer maximizam as audiências, portanto nem sequer são boas para a indústria. E, portanto, é fundamental o olhar atento e crítico, neste caso, da Autoridade da Concorrência e da ERC, para os conteúdos, porque são efetivamente uma parte integrante da competitividade das ofertas e da oferta de mais e melhores serviços aos consumidores, e é o melhor para todos nós. Noto que precisamente os temas que definiu como prioridade são exatamente os mesmos do ano passado. O que não sei o que é que isso, não sei exatamente o que é que isso poderá significar. Filipe, Cabos Submarino, TV Cabo Madeira e TV Cabo Açores estão salvas? Cabos submarinos. Bom, a deliberação da ANACOM ficou por tardia, mas foi uma boa deliberação. Uma descida de 50% dos preços, não podemos dizer que não é uma boa deliberação. Faltam algumas coisas. Falta uma deliberação que é urgente e que transforma aqueles preços em preços orientados para os custos, ainda não é o caso. E falta também a ligação interilhas, que não está abrangida por esta deliberação e, como tal, é importante. Temos também uma preocupação particular, tentando aqui cobrir os pontos que a Cristina disse. Temos também uma preocupação particular no acesso, em particular no acesso a uma rede única e monopolista no centro do país e nos Açores, que é a rede da fibra global, uma rede de fibra, cuja oferta, portanto, a fibra global, para quem não sabe, recebeu um financiamento, concorreu a um concurso e recebeu dinheiro para construir fibra. Uma das razões para ter recebido esse dinheiro foi ter uma oferta aberta, só que a oferta que eles têm disponível não é utilizável. Porque não é económica, não permite uma utilização economicamente viável, a não ser para um parceiro que já é um parceiro histórico. Pronto, isso é um problema para nós, é um tema que endereçamos e estamos a endereçar à ANACOM. Diria eu que eu percebo a posição da ANACOM, isto também deveria ser uma preocupação do Governo, porque foi por via do Governo que os concursos foram feitos. Exatamente. Mas como não temos Governo agora, enfim, ou estamos em trânsito, entretanto nós hoje até vai ter dois. Bom, hoje até vai ter dois. Mas eu acho que nós temos que arranjar uma solução pela via do acesso, por isso é que falei do acesso, e pela via de considerar que eles têm um poder de mercado significativo e que têm que... Pronto. Esse problema para nós é um problema importante, urgente.
e que precisa de solução. Outro problema também já velho e que eu sei que a Anacom está a endereçar e eu espero que o enderece com muita urgência e rapidamente, é aquele que permite as empresas utilizarem fibra, portanto, alto débito por todo o país. Está a admirar? Está. Acho que não. Pronto. Esse tema é bastante importante, é importante há muitos anos. Há muitos anos que nós, antes falávamos da rede ADSL-PT, agora já nos chamamos assim, enfim, andamos entre a rede ADSL-PT e a ORS, mas o que nós pretendemos mesmo é utilizações de alto débito para as empresas, porque são multi-site e, portanto, precisam de ter acesso e estabilidade pelo país todo. A Cristina não falou neste tema, mas admito que tenha um semelhante. Depois, nacionalmente, nós ainda temos um tema velho, mas que as minhas copainelistas que se calhar não falam, que é o da portabilidade. Eu acho que a portabilidade precisa de uma volta. Acho que aquelas regras não fazem nenhum sentido. Acho que temos excesso de fiscalização e de regrinhas quando se poderia arranjar, por exemplo, um número de identificação único que permitisse, é muito técnico, mas é bastante importante, que permitisse, em vez de andarmos a verificar assinaturas e papelinhos e envios para trás e para a frente, fosse um número unívoco que se enviasse e que dissesse, ok, este cliente quer portar daqui para ali. Eu acho que entre operadores andamos a brincar às indemnizações entre uns e outros, coisa que eu acho altamente inconstitucional até. Mas queixaram-se? Desculpe? Queixaram-se? Claro que sim. Em várias sedes. Até já temos uma decisão de tribunal bastante interessante que nos permite explorar esse tema. Mas, enfim, temos muita pena que a Vodafone, por exemplo, tenha quebrado o acordo de simplificação que tínhamos. A Cristina sabe disso. Portanto, voltamos a andar aqui a trocar papéis para trás e para a frente, caixotes, a verificar coisas e a dizer que se esqueceram da vírgula e que não dirigiram não sei a quem. É absurdo. Não é isso que se pretende, acho eu. O que se pretende é simplificação, facilidade e acho que esse tema tem claramente que ser endereçado. Tentando cobrir tudo, o que nós pretendemos, o que a nós pretende da regulação nacional e internacional é simplicidade, é previsibilidade, é sustentabilidade, portanto é que as regras que se criem não sobreonerem e isso é transversal. Do ponto de vista internacional, do ponto de vista do que vem de fora, as nossas principais preocupações são o roaming, claro, sendo que me parece uma batalha um pouco perdida. Acho que temos que trabalhar com aquilo que está ao nosso alcance, nomeadamente as PURs, portanto, as taxas, as políticas de utilização responsável e, eventualmente, tentar trabalhar na sobretaxa. Isto é altamente penalizador para os operadores portugueses, a Anacom sabe disso, toda a gente sabe disso, é altamente penalizador, é economicamente penalizador, politicamente sexy, economicamente muito penalizador e pode vir a refletir-se nas nossas ofertas e isso é bastante complicado. Preocupa-nos também, eu também gostei bastante da apresentação do professor Confraria, acho que ela toca nos pontos e nos pontos certos. Preocupa-me a ideia do one size fits all, porque não é verdade. E ainda bem que a Anacom sabe, reconhece e está atenta a isso e, portanto, nessa medida permite, enfim, defender-nos e acautelar aqueles que são os interesses nacionais. O tema dos OTT é batidíssimo, não preciso de repisar, obviamente que é injusto que eles não obedeçam às mesmas regras que nós, a todas as regras, independentemente de onde elas vêm. E também ficou preocupada com a questão dos conteúdos? Voltou? É um ponto de preocupação? Ou não está noutra posição? Eu espero para ver. Acho que é a melhor coisa que tenho a fazer. A nossa estará noutra posição que a Vodafone, não é? Diga. Nesse assunto, a nós tem outra posição que a Vodafone. Diferente da Vodafone, não? Os conteúdos que a nós tem hoje estão disponíveis. Portanto, não fomos fonte de problema até ao momento. Vou aguardar serenamente as evoluções. Olharam todos para a Marta. Marta, vários temas já para debater, mas também gostava de introduzir aqui outro, que é a regulação simétrica. Deve ser só para a fibra? Ora bem, muitos temas.
se calhar eles repetem-se, porque realmente se calhar não são verdadeiros temas, alguns deles, mas vou tentar abordar exaustivamente, ou pelo menos tentativamente exaustivamente, os temas abordados. Começando pelo tema do cadastro, das condutas, do acesso às condutas, nós em tempos fizemos um desafio ao regulador que cada vez mais acho que é o desafio acertado, que é a existência de um mercado dirigido especificamente ao tema condutas. Porque quando se diz infraestruturas disponíveis para acesso a telecomunicações, estamos a falar em rigor não só dos operadores de comunicações, como aqui foi referido, mas de municípios, outras entidades, outras utilities e outras entidades públicas que elas próprias dispõem de condutas e, portanto, este mercado deve ser analisado em toda a sua abrangência e não apenas no que diz respeito ao tema de ser incluído num mercado regulado da análise de mercados de comunicações eletrónicas. Quanto ao tema da propriedade, não tenho a acrescentar ao que disse o ano passado, não é? Portanto, a PT está ciente do que detém. Há algumas questões e tem havido alguns temas, obviamente, que são colocados pelos operadores. Nós, da nossa parte, não temos qualquer dúvida sobre a propriedade das mesmas aliás, recentemente tivemos uma decisão em tribunal, recentemente não, já há algum tempo, que vem inequivocamente dizer que as condutas são da PT, no caso até na Madeira, diga-se de passagem. Quanto ao tema dos cabos, dos campos, portanto, das Açores e Madeira, eu acho que há aqui algo que tem que ser colocado quando se fala tanto em investimento. E eu acho que este é um dos principais desafios do futuro quadro que está agora a ser ponderado e pensado pela Comissão Europeia. O investimento que foi feito pela PT nos Açores, dos cabos que ligam os Açores e a Madeira, foi feito no âmbito de um consórcio e, portanto, foi feito como uma aposta da PT nos Açores e na Madeira para chegar a estes mercados. Isto é um mercado que pode, qualquer um destes operadores aqui ao meu lado, me desculpa analistas, como diz a Cristina, podem investir e aceder aos Açores e à Madeira. Portanto, esta é uma matéria que eu acho que tem que ser ponderada pelo regulador. Acho que sim, que faz todo o sentido o mercado ser analisado e este ponto também ser ponderado. E há que ter outro ponto também em consideração, que é a PT, quando investe e faz um investimento como este, que é um investimento pesado, falo a pensar na sua rede global. Eu não tenho custos específicos orientados para os Açores e para a Madeira. A minha decisão de investimento faz parte de uma decisão nacional. Portanto, esta lógica de orientação de custos focada estritamente nos Açores e na Madeira, do ponto de vista de decisão, tem vários pontos em dúvida. Portanto, fica a aguardar também pela decisão do regulador sobre esta matéria, que espero venha trazer alguma luz e alguma proporcionalidade ao que tem sido, ao que se exige. Depois, no que diz respeito à questão da portabilidade, eu acho que aqui, nesta matéria, compete-nos a nós, os três e outros operadores que venham, também aqui um esforço, se calhar, de autorregulação nestas matérias e procurar encontrar soluções que sejam soluções eficientes para nós e para os clientes a quem se destina, no fundo, o benefício da portabilidade. E os operadores estariam dispostos a essa autorregulação? Não tem corrido muito bem no setor, não é? Por acaso não é bem verdade. Temos tido exemplos de soluções de autorregulação que acabam num esforço, por exemplo, de diminuição das reclamações e outras matérias em que nos temos esforçado como setor para melhorar a experiência do nosso cliente. Espero não me faltar aqui. Concordo com o tema do roaming plenamente, com o tema, acrescento aqui o tema da net neutrality, que mais uma vez foi um caminho que se enverdou a nível regulatório,
porque eu acho que, apesar de ter sido uma versão melhor do que inicialmente estava prevista, traz uma matéria, traz um esforço ex-ante para um conceito que é um princípio que todos nós aceitamos, que é o princípio da não discriminação, mas que não vemos porque é que terá que haver uma regulação ex-ante, e muito menos, por exemplo, em Portugal, onde não existe estes tratamentos discriminatórios como uma evidência. Portanto, contamos aqui um pouco com o bom senso do regulador nesta matéria, quando for o tempo de esclarecer dúvidas sobre o que é que realmente esta net neutrality vai significar em termos de implicação para os operadores. No que diz respeito ao acesso e ao tema fibra e ao tema, agora sim, simetria, eu fazia aqui um pouco o histórico do que é que foi a evolução do quadro regulatório. Nós tivemos um quadro regulatório que foi definido nos anos 90. Teve depois, que era no fundo a abertura das redes monopolistas e o acesso às mesmas por outros operadores, e que foi muito ponderado na ideia do ladder of investment, ou seja, a escada que os operadores subiam para chegar ao êxtase, querem ter a sua própria infraestrutura. Começávamos pelo bitstream, o unbundling e depois, algures no tempo, o aceder à própria infraestrutura, o ter a própria infraestrutura. Ora, nós estamos na altura em que conseguimos, depois de várias evoluções regulatórias, tivemos depois em 99, a revisão de 99, que deu as diretivas de 2002-2003, a de 2006, que deu o mais recente quadro regulatório, e agora estamos novamente a decidir algo para 2020. E uma das perguntas que são feitas é precisamente a potencialidade da simetria da regulação como uma solução, ou então algo que eu ainda acho mais preocupante, que é o que se chama os oligopólios estreitos, a possibilidade de regular algo entre uma existência de posição dominante singular e posição dominante conjunta, e que no fundo vai dar a assimetria da regulação. E depois, estranhamente, confesso que fiquei preocupada ontem com as palavras da professora Fátima Barros sobre este tema, quando se diz que há uma possibilidade de equação da regulação simétrica e depois diz, mas os operadores de cabo que fiquem descansados, porque a regulação simétrica é da fibra. E eu acho que um dos princípios... Não deviam ficar descansados, é isso? Eu não sei se poderão ficar descansados. Eu começo a achar que fiz a decisão de investimento errada. Eu devia ter investido em cabo, porque na prática então ficaria descansada. E eu acho que é este ponto que é essencial ser ponderado pelos reguladores, que é em que medida, se quer verdadeiramente eternizar a regulação, ou seja, em que medida vamos aceitar que um mercado é competitivo, porque do ponto de vista do retalho existe uma concorrência entre infraestruturas, que é o caso de Portugal, devemos orgulhar disso, e em cima disso, em que medida devemos passar então para a regulação ex post. E eu acho que esta ponderação tem que ser feita pelo regulador, até como resposta à pergunta que o professor Confraria colocou na sua apresentação, que é em que medida é que vamos incentivar o investimento quando dizemos que vamos regular o operador de fibra, que, by the way, vai concorrer com o operador de cabo, que esteja descansado, não vai ser regulado se for simétrico. E, portanto, esta inconsistência para mim, em termos de visão, espero que não se estivesse, não ficou muito claro se estava a dirigir particularmente a Portugal, ou apenas uma equação hipotética, mas acho que não podemos ignorar que em Portugal a rede de nova geração com maior implantação é a rede cabo. E perante isso... recuar aqui uns anos, estou a sentir assim um flashback desta questão de regular o cabo. Filipa, tenho que lhe fazer a pergunta. Como é que é? Simetria com cabo ou sem cabo? Eu acho que a questão não é simetria com cabo ou sem cabo, é preciso regulação de acesso a essas infraestruturas? Ontem pareceu que não, acho que os nossos CEOs não queriam, não sei, foi o que eu percebi, mas vamos lá ver. Eu acho que a regulação de acesso é precisa quando é precisa, ou seja, onde houver se calhar só uma infraestrutura, se calhar devemos pensar nisso.
Onde há mais do que uma, se calhar não precisamos de pensar nisso. Não é um exercício fácil, e depois também, mais uma vez, tem a ver com a procura, não é? Toda a gente quer acesso a fibra e duvido que alguém queira acesso a cabo. Eu também invisto em fibra. Portanto, eu também estou desse lado. Isto não é uma coisa cabo versus fibra, porque eu também tenho muitas casas com fibra e partilhadas e pronto. E sem ser partilhadas porque não se quis continuar a partilhar, etc. Portanto, eu acho que a questão é prévia, não é? Saber o que é preciso aceder e porquê para garantir o quê, não é? Mais do que estar aqui a discutir se é o cabo, se é fibra, se é só a fibra, se é só o cabo. Eu sou moderadora deste painel há alguns anos e fico sempre um bocadinho baralhada com este setor. Confesso, ainda fico baralhada com este setor, porque os 3 operadores que aqui estão anunciaram planos de investimento em fibra, nas suas próprias redes. Portanto, parece que estamos todos num maravilhoso mundo novo, não é? Que não há grandes problemas. O cadastro não foi necessário para anunciar investimentos, partilha das redes continua a não existir, porque cada um... Enfim, existia aquele acordo da PT com a Vodafone. Isso terminou, esse acordo? Antes de ir para essa questão, deixe-me só, muito rapidamente, porque sei que estamos em cima do tempo. Relativamente à portabilidade, a Vodafone não quebrou o acordo de portabilidade. A Vodafone denunciou ao acordo de portabilidade, que era uma prerrogativa que lhe assistia, porque o acordo da portabilidade, que se apelidava de simplificação, redundou não numa simplificação, numa complicação. E, portanto, como a Vodafone pugna pela simplificação e, portanto, o acordo não estava a levar nesse sentido, denunciou o acordo, mas naturalmente que estamos totalmente disponíveis para encetar iniciativas de autorregulação, como a Marta referiu, e bem. Relativamente ao segundo ponto, os cabos, eu ouvi atentamente a Marta, nós não nos podemos esquecer que os cabos submarinos que ligam o continente às ilhas e entre ilhas, é uma infraestrutura essencial que foi objeto de financiamento público. E quando a Marta me diz Vodafone, força, ou quem for, força, investe num cabo submarino, não nos podemos nunca esquecer de todas estas circunstâncias que presidiram à construção do cabo submarino. E mais, não nos podemos esquecer que aquilo que estamos a pugnar é apenas pela adequação de preços para acesso a uma infraestrutura essencial para oferecer mais e melhores serviços aos consumidores que estão nas ilhas, a exemplo daquilo que é oferecido no continente. Por fim, e antes de responder à sua pergunta, esta questão da Marta, do êxtase da rede própria, ou do nirvana da rede própria, já não me recordo bem qual foi a expressão, e cruzando com a sua questão sobre a regulação, temos que ter algum cuidado, cruzando com a sua questão da regulação simétrica e também com esta aparente dicotomia entre cabo e fibra, temos que ter algum cuidado que com esta proliferação de infraestruturas, a esta proliferação de infraestruturas corresponda competitividade. E, portanto, o êxtase da rede própria não pode nunca, quer ela seja cabo, quer ela seja fibra, não pode nunca levar a situações de remonopolização, que mais não são do que o retrocesso do processo de liberalização, que não é de todo o interesse dos consumidores. E, portanto, todas estas questões têm que ser ponderadas e aqui a regulação tem um papel fundamental para assegurar que, efetivamente, à duplicação de infraestruturas corresponde efetivamente, uma situação competitiva no mercado. Relativamente à questão do acordo que me colocou, a posição do meu Presidente, e que foi ontem transmitida de uma forma bastante cristalina, foi clara relativamente àquilo que é a opinião e a posição da Vodafone quanto ao contrato que assinou com a Portugal Telecom. Confesso-lhe que foi com algum desagrado que ontem percebi também, uma vez mais estamos a falar de percepções, que percebi as palavras do Presidente da Portugal Telecom no sentido que iria avançar com um investimento num modo solitário. Eu quero recordar que há um ano a Vodafone assinou um acordo com a Portugal Telecom, um acordo de parceria que assentava num conjunto de pressupostos, entre eles fazer chegar mais e melhores serviços aos consumidores, cobrir uma franja da população e do território muito mais rapidamente que de outra forma não poderia ou não seria eventualmente coberta, e todos estes pressupostos mantêm-se válidos e atuais e, portanto, a parceria mantém-se válida e atual. Como diretora jurídica e de relação da Vodafone, o que posso dizer é que qualquer acordo que a Vodafone faça com qualquer entidade no mercado é para ser cumprido, e este não será uma exceção.
E, portanto, a Vodafone irá dar cumprimento ao acordo, porque entende que o acordo foi um bom compromisso naquilo que era a melhor racionalização dos investimentos e naquilo que era a melhor resposta para o país e para os consumidores. Mas o investimento ontem anunciado pela Vodafone também não é autónomo? O investimento ontem anunciado pela Vodafone é um investimento de 550 mil casas que a Vodafone gostaria e tem a firme intenção de o fazer em parceria com a Portugal Telecom. E daí eu ter manifestado alguma apreensão e infelicidade, quer queiramos, quer não, com as palavras preferidas pelo Presidente da Portugal Telecom, porque fica com dúvidas se a Portugal Telecom queria efetivamente seguir o regime e a lógica de parceria que foi assinado o ano passado. Marta. Deixa-me só fazer aqui relativamente ao regulador. Sim, só um bocadinho, só a Marta responder a isto da Vodafone, porque senão tem mesmo que ser. Eu acho que, do ponto de vista da validade e da aplicação do contrato, não há aqui nada em dúvida do ponto de vista da PT. A PT está a cumprir o contrato e continuará a cumprir o contrato. Temos 450 mil casas que estão a ser partilhadas e que fazemos tensão de as manter. Há, contudo, aqui um tema que é um tema que a Cristina conhece bem e, portanto, não vejo qual foi a surpresa de ontem. Nós já tínhamos falado sobre este tema e este é o ponto de vista da PT e que o evidenciou várias vezes. O acionista da PT tomou a decisão de fazer um investimento que é um investimento significativo do ponto de vista de decisão para o país. É um investimento de aposta em Portugal e de chegar a um volume de casas que é um volume significativo. E a decisão que foi tomada no sentido de ser um investimento direto da Altice e da PT a nível nacional, com as vantagens que isso trará para, no fundo, os nossos futuros clientes e os nossos clientes atuais. Agora, não pode nunca ser interpretado, e isso está claro e expresso no acordo, que o que está no acordo seja impeditivo de qualquer um dos operadores poder tomar uma decisão de investir sozinho. E isso é algo absolutamente claro. Adicionalmente, do ponto de vista da autoridade da concorrência e das regras de concorrência, de outra forma não poderia ser. E, portanto, a decisão que foi tomada pela PT, admito que haja aqui uma interpretação diferente, a decisão que foi tomada neste sentido. A PT não afastamos futuramente tomar-se uma decisão diferente. Quanto a este investimento, neste momento, é uma decisão que foi tomada nestes termos. Muito bem. André, desculpe ter cortado a palavra, mas tinha mesmo que responder a este assunto. Relativamente ao regulador único, eu seria muito favorável a ver um regulador único ao nível do setor postal, porque, como disse o professor Confraria, se copiássemos o caso alemão, deixaria de haver regulação do serviço universal, que na Alemanha não existe. Contudo, eu acho que as minhas colegas deixaram claro que uma regulação a nível europeu, quer para o setor postal, quer para o setor das telecomunicações, primeiro, eu não acredito que funcionaria, e vê-se que algumas diretivas europeias, por vezes, têm esse contrassenso, não funcionam em alguns países, como o professor Confraria deixou claro. Segundo, iríamos sempre alinhar pela prática, pelo pior, para tentar cobrir todos, e eu acho que o caso alemão, por exemplo, no caso do setor bancário, o regime SEPA para os débitos diretos piorou a qualidade do serviço em Portugal, ou seja, hoje em dia é pior do que o que tínhamos antes. Por isso, uma regulação europeia não acredito. Um regulador europeu poderia haver, mas eu acho que iria complicar muito mais o trabalho com regulações locais, um único regulador europeu, não faria sentido. Por isso acho que isto, pelas discussões que houve recentemente neste painel, percebe-se que tem que haver uma regulação a nível nacional. Eu acho que existe uma grande importância de haver regulação no acesso, já deu para perceber pelas minhas colegas que as que têm uma vantagem competitiva no mercado não querem acesso, quando não têm, querem. Mas isso é uma discussão que deixo entre elas, para discutirem, porque acho que é um tema interessante. Eu gostaria, como consumidor, de deixar aqui uma nota. Se a portabilidade é difícil, o cancelamento dos serviços é muito difícil. Uma pessoa, para fazer um contrato com uma operadora, não precisa de apresentar o bilhete de identidade. Para cancelar, precisa mandar uma carta escrita, assinada e uma cópia do bilhete de identidade. E acho que é algo que eu gostaria que fosse regulado. Sim. Deixe-me só terminar aqui... Nós já estamos a queimar aqui o coffee break. Deixe-me só terminar aqui um ponto. Eu acho que se percebeu aqui que o regulador tem uma preocupação grande com os temas da regulação nacional e das questões europeias relativamente à regulação, porque, como foi dito, eu acho muito bem dito, one size does not fit all.
E eu acho que Portugal tem muitas vantagens e é muito mais avançado em alguns serviços que presta à população, e alinhar para uma bitola europeia que seria para cobrir todos, teria que ser pior, é sempre mau. Muito bem, Cristina. Muito Sim, rapidamente, sim. a Vodafone assinou com a Portugal Telecom, enquanto empresa responsável, um acordo de parceria. Não é um acordo ilegal. Eu recordo, e portanto não é um acordo limitativo da liberdade comercial dos operadores. Eu recordo que este acordo que foi assinado o ano passado foi um acordo que recebeu o conforto e o agrado, quer da entidade reguladora das comunicações, quer da autoridade da concorrência. E portanto, jamais um acordo nestes moldes, que não é limitativo da concorrência dos operadores no mercado, mereceria o aprazimento quer da ANACOM, quer da autoridade da concorrência. E, portanto, foi um acordo que nós estamos convictos que foi o melhor acordo para o país, o melhor acordo para os consumidores, e temos a firme intenção de o cumprir, e fico agradada por ver que a PT também o quer cumprir. E, portanto, são boas notícias. São boas notícias. Nós já estamos, como disse, já acabámos o nosso tempo, apesar de não ter parecido, pelo menos da minha parte. Vou deixar a última palavra ao professor Confraria para... Vou-lhe fazer 2 perguntas muito rápidas e depois conclui. Análise de mercado de acesso. Quando? Tivemos à espera da Comissão Europeia, estivemos à espera da fusão Zonótimos, estivemos à espera do acordo de parceria. Quando é que... Isso é a primeira, qual é a segunda? Não, essa é a primeira. É a primeira? Que me responda, sim. Nós estamos agora, como lhe disse, a rever o mercado de acesso, já temos a análise basicamente concluída, em termos, agora até tendo como unidade de análise das freguesias. Nós tivemos, faz agora um ano, já tínhamos também o trabalho muito avançado, só que entretanto entrou em vigor a nova recomendação dos mercados relevantes e tivemos que rever tudo, e uma das vítimas dessa revisão que tivemos que fazer foi a regulação dos cabos submarinos, porque aquilo fazia parte do mercado 6, que agora passa a fazer parte do mercado 4. E portanto nós estamos a pensar o mercado 3A, 3B e 4 em conjunto. No 4 vamos abordar a questão dos cabos submarinos e concluí-la. Evidentemente não concordo com nada do que a doutora Marta Neves disse, apesar de ser muito bem dito, e aliás levanta questões interessantíssimas de regulação, mas realmente não concordamos. Vamos também procurar integrar no mercado 4 o problema que foi referido pela doutora Filipa Carvalho, no sentido de garantir um acesso nacional, de base nacional à fibra óptica. Nós temos boa parte dessa análise está concluída. Prevemos que o processo todo, incluindo o processo todo a nível interno e depois, eventualmente, a decisão da Comissão Europeia, venha com a primavera. Com a primavera. O que quer dizer que, a nível interno, a publicação no sentido provável de decisão também virá com as janeiras. Não... Portanto, temos uma andorinha não faz a primavera. E para concluirmos, queria... Em primeiro lugar, queria corrigir uma coisa que o Dr. André Gurjão Costa me atribuiu e que não é verdade. Eu não disse que uma diretiva não se aplicava. Disse que não se aplicavam 2 recomendações. E essa é, de facto, uma fonte importante de preocupação, que é esta mania que a Comissão Europeia ganhou há uns 15 anos de regular através de recomendações, transformando as recomendações que são feitas fora do quadro normal de elaboração de uma diretiva, transformando as recomendações em, de facto, regras obrigatórias, como se fossem diretivas. Mas, de facto, eu referi-me a recomendações, não as diretivas. As diretivas, de regra geral, são mais equilibradas. Eu, neste aspecto dos oligopólios estreitos e da futura regulação do setor, julgo que há aqui 2 tensões. Uma é os reguladores evitarem uma perversão cartesiana. Há pessoas que acham, estando nos reguladores, que eu regulo, logo existo. E é preciso evitar isso. A gente só regula se for necessário, se não for, não regula. E continua a existir, mesmo que não regule. E esta questão dos oligopólios estreitos é preciso ser tratada com muito cuidado. Não é que eles não existam, mas é uma daquelas coisas onde não se sabe qual é a medida tecnicamente mais adequada ou se o melhor é não fazer nada. E, portanto, é necessária uma grande prudência. Agora, dito isto, é necessário também ter em conta que, ao contrário do que por vezes os operadores dizem, continua a ser necessária a legislação específica de proteção do consumidor, porque esta indústria é cada vez mais importante
As pessoas hoje em dia não podem viver sem uma ligação a uma rede de comunicações eletrónicas, ao contrário do que acontecia há 20 anos ou do que acontecia há 30 anos, e, portanto, a proteção do consumidor nesta indústria e dos pequenos utilizadores tem características e tem exigências que são diferentes das exigências de uma indústria normal. E há, de facto, aqui uma tensão entre a promoção da concorrência e a necessidade de uma proteção do consumidor, por vezes numa lógica de regulação simétrica, que, espero eu, seja bem resolvida no quadro regulamentar. A nível europeu, julgo que o essencial é, face a cada problema, ponderar-se cuidadosamente a tensão que existe entre uma abordagem europeia privilegiando os ganhos de eficiência e uma abordagem nacional privilegiando o princípio da subsidiariedade. E, caso a caso, nos casos, verifica-se que é melhor para o mercado uma solução europeia, noutros casos, verificar-se-á que é melhor para o mercado uma solução nacional. Finalmente, para concluir, houve aqui temas que não falei, porque não fazem parte do DSM, e um deles foi a questão do acesso à rede postal, a nível nacional, não a nível internacional, mas de facto é uma questão que nos preocupa um pouco e que esperamos que possa vir a ter um desidrato favorável ao desenvolvimento da concorrência na rede postal. Relativamente às questões que foram faladas, a questão da fibra global, a questão do regulamento da portabilidade, nós tomamos conhecimento delas há relativamente pouco tempo e estamos a tentar neste momento perceber exatamente qual é o problema para ver quais são as nossas possibilidades de atuação. Mas não vamos esperar por 2020, pois não? Como? Para não. Isto não, para isto não. 2020 é só pela Comissão, nós somos muito mais despachados. Somos pobrezinhos, mas despachados. Pelo menos vi que tirou muitas notas, pode ser que isso... Muito obrigada a todos pela vossa presença, foi mais uma vez muito dinâmico e gratificante moderar este painel, que não precisa de facto, como viram, de grandes moderações, porque ele fala por si e antes do mercado único digital europeu, se calhar ainda precisamos do mercado único digital português e ficamos com essa nota. Obrigada a todos e o resto um bom dia e bom trabalho.